Você por acaso já teve alguma lesão nas pálpebras que parecia uma espinha? Aquela lesão que fica doendo, vermelha, inchada, ou conhece alguém que já teve? Hoje o nosso tema é essa lesão, é o ordelo ou então o tersol e a diferença dela para o calazo. Antes de continuar o vídeo, vou pedir para você se inscrever aqui embaixo no canal, deixa ativada a notificação e se gostar do vídeo, deixe seu joinha. Eu sou Maurício Nareto, sou médico oftalmologista e hoje a gente vai falar da diferença entre tersol ou ordelo e o calazo. Siga conosco até o final do vídeo que eu vou te falar as diferenças entre essas lesões, as curiosidades e também responder as dúvidas mais frequentes que aparecem no consultório. E é claro, se você quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo que a gente vai seguindo e vai respondendo conforme possível. Antes de eu começar falando o que é o tersol, o que é o calazo, o que é o ordelo e esclarecer melhor as dúvidas com relação a essas lesões, eu vou primeiro explicar de onde que ele vem. Porque aí a gente vai conseguir ter uma linha de raciocínio mais lógica e conseguir definir melhor as coisas. Ao redor tanto da pálpebra inferior quanto superior, a gente tem várias glândulas de gordura. Pensa nelas como se fossem pequenos balões. Esses balões, eles servem para quê? Para a produção de gordura. Na lágrima da gente, a gente tem além de água, gordura e muco. Para quê? Para que a lágrima fique mais consistente e lubrifique melhor a nossa camada exterior do olho, que é a superfície ocular. Essas glândulas, por ter um funcionamento contínuo, elas vão expressando essa gordura, vai sendo largada essa gordura no nosso filme de lágrima. E muitas vezes, por algumas doenças que acompanham as pálpebras, como a blefarite ou a meibomite, acaba fazendo uma obstrução parcial ou total do conduto que leva até a parte externa, ou seja, entope a saída dessa gordura de maneira parcial ou total. E aí a gordura não deixa de ser produzida, ela continua sendo produzida, só que não tem mais como sair. Ou seja, esse balão vai começar a se inchar e aí isso vai provocar os sintomas de fase aguda da doença, que é o tersol ou o ordelo. A glândula incha e aí as estruturas adjacentes perto da glândula começam a identificar que tem alguma coisa errada e o próprio organismo libera fatores inflamatórios para que essa obstrução tente se desfazer. Muitas vezes isso acaba não sendo eficiente, mas os sinais e sintomas já estão ali, que é o quê? Aquele inchaço mesmo, né? A vermelhidão, a dor local. E muitas vezes também o que acaba acontecendo é que as outras pessoas acabam questionando a questão estética disso aí. Será que isso aí não passa? Será que isso aí não vai contagiar as outras pessoas que estão próximos? É isso que a gente vai responder até o final do vídeo. Então o tersol ou o ordelo, ele é a fase aguda da doença. Ele é essa obstrução que acontece e acaba gerando esses sintomas agudos, aqueles sintomas de fase aguda da doença, o inchaço, o calor local, a dor, a vermelhidão local. Quando isso vai se prolongando, vai se tornando mais crônico, esses sinais tendem a ir desaparecendo e muitas vezes quando não é tratada a doença, fica aquela bolinha residual. E isso é o calazo. O calazo, o que ele é? Ele é uma formação mais fibrosa, como se fosse uma camada de fibra que se forma ali, um cisto, como se fosse realmente uma cicatriz local. Essa cicatriz, ou seja, o cisto, que é o calazo, aquela bolinha residual, acaba se tornando mais crônico e muitas vezes não vai embora sozinho, tendo que fazer cirurgia para tirar. Eu vou mostrar aqui uma imagem do calazo e você... Esse é o calazo. Ele pode acontecer tanto na pálpebra inferior quanto na pálpebra superior, tanto num lado quanto no outro, obviamente. Como é que faz o calazo desaparecer? Muitas vezes o calazo não vai embora sozinho, muitas vezes a gente precisa de cirurgia para retirar o calazo. Por quê? Porque, como eu falei antes, ele é uma consistência mais fibrosa, mais dura e algumas vezes o corpo não consegue fazer com que isso vá embora de maneira espontânea. Já o tersol ou ordelo deve ser identificado o mais precocemente possível e tratado o mais precocemente possível, porque aí essa formação cística, essa fibrose que tem ali, acaba não acontecendo ou acontecendo de maneira mais leve e aí muitas vezes não fica aquela bolinha residual ao final do processo. O tratamento muitas vezes é feito com colírios ou pomadas de antibiótico e anti-inflamatório e compressas mornas. É aquela velha história que nossas avós faziam de esquentar a aliança e colocar em cima do olho, ou enfim, colocar uma pedrinha quente. Os antepassados faziam isso. É óbvio que hoje em dia a gente não usa mais isso, até porque a aliança, a pedra, não é limpo, né? Não é estéril e pode levar a outras contaminações locais. Hoje em dia a gente usa calor local de outras maneiras. E também é fundamental o uso de antibióticos e anti-inflamatórios locais. Uma pergunta bem frequente é se a gente pode apertar isso aí em casa. Não, não é recomendado. Por quê? Porque a inflamação local muitas vezes já está contaminada e quando você manipula isso em casa, você pode espalhar mais ainda essa infecção
e tornar o quadro mais grave. Outra pergunta frequente: isso é contagioso? Isso vai passar para pessoas próximas? Não, de maneira nenhuma. Eu sempre comento e falo dentro do consultório que o calásio, o tersol, na verdade, que ele é a fase aguda, ele é como se fosse uma espinha na pálpebra. Então, a gente não vai transmitir isso para outras pessoas. Ele é uma inflamação própria do organismo que acaba acontecendo por meibomite ou blefarite, que são aquelas caspinhas que dão nos cílios. Muitas vezes não dá para perceber porque é microscópico e a gente acaba tratando isso com alguns produtos específicos para a limpeza dos cílios e também pode ser usado shampoo neutro. A questão de tirar maquiagem durante a noite é fundamental. Mulheres que usam maquiagem devem obrigatoriamente tirar a maquiagem antes de dormir, porque a maquiagem faz uma obstrução mecânica local e isso pode levar a uma dificultação da saída dessa gordura da glândula e aí levar à obstrução e, consequentemente, fazer com que essa doença, o tersol ou o ordel, acabe surgindo e, por consequência, possa se virar em calásio. A questão da gravidade dessa doença. Ela habitualmente não é uma doença grave. Habitualmente as pessoas procuram o oftalmologista com essa doença por questão de dor ou incômodo estético. Então não é uma doença grave, ela pode potencialmente se tornar grave em casos mais raros, mas quando a gente diagnostica ela no início, trata no início, muitas vezes a gente consegue a cura total dessa doença, não ficando a sua fase residual, que é o calásio. Na maioria das vezes, desde que tratado inicialmente, a gente não precisa de cirurgia para remover essa bolinha residual. Quando é que a gente deve remover obrigatoriamente essa bolinha residual que é o calásio? Quando ela é muito grande, muitas vezes acaba atrapalhando a visão, ou quando ela é muito grande, acaba apertando o olho, gerando grau. São casos mais raros, mas acabam acontecendo. Ou também outra indicação é quando ela atrapalha esteticamente a pessoa. Aí realmente está indicado a gente fazer o tratamento cirúrgico dessa lesão. Uma pergunta bem frequente: a cirurgia é complicada? A cirurgia é muito arriscada? A recuperação dessa cirurgia é muito complicada? Para todas essas perguntas a resposta é não. A cirurgia não é uma cirurgia complexa, complicada. Ela é uma cirurgia delicada, como qualquer outra cirurgia que a gente faça tanto no olho quanto na região periocular. Por ser estruturas microscópicas muito pequenas, a gente tem que ter um detalhamento cirúrgico muito grande. Mas não é uma cirurgia complexa. A grande maioria das vezes a cirurgia é rápida, cerca de 20, 30 minutos. O pós-operatório da cirurgia também ele é bem bom. Normalmente cerca de 7 dias, 10 dias a pessoa já está retomando suas atividades sociais e laborais. E a recuperação pós esse período de 7, 10 dias habitualmente é completo. E a recuperação pós isso também tende a ser completa e não deixar cicatrizes na região palpebral. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, continue acompanhando a gente nos canais e compartilhe com quem possa estar se beneficiando dos nossos vídeos.